Atenção, este vídeo tem spoilers. Isso aqui não faz o menor sentido. Quantas vezes você não pensou nessas palavras depois de ver um filme que te pareceu confuso ou estranho? É uma reação comum, afinal, muitos de nós esperam um mínimo de coerência lógica nos filmes. Mas e quando um filme não faz sentido de propósito? Quando ele não quer ser racionalmente interpretado? Essa foi a proposta de um dos títulos mais importantes da história, Um Cão Andaluz. Lançado em 1929, esse curta-metragem foi dirigido por Luis Buñuel e corroteirizado por Salvador Dalí. Sim, o famoso pintor surrealista, o que explica a estranheza de Um Cão Andaluz. Esse é um dos primeiros filmes surrealistas da história. Em mais ou menos 20 minutos a gente vê uma sequência de imagens bizarras. Uma mão infestada por formigas, homens carregando pianos amarrados a padres, pessoas sem boca. E tem também a imagem mais famosa do filme, quando o olho de uma mulher é cortado por uma navalha, para depois ela aparecer de boas lá inteiraça. E se você procurar uma lógica para esses eventos, você vai ter muita dificuldade, já que tudo aqui é confuso, não linear e inexplicado. Aí quando acaba você percebe, realmente nada aqui faz sentido. Mas será mesmo? Beleza, o curta não tem uma narrativa racional. Mas isso não quer dizer que a gente não possa extrair outros sentidos do filme. Seria um erro achar que o surrealismo nos impede de engajar com essa obra. Porque quando a gente aprecia Um Cão Andaluz de perto, a gente aprende muito sobre um filme fundamental e sobre como ele mudou a história do cinema. A década de 1920 viu uma verdadeira revolução cultural quando André Breton publicou em 1924 o Manifesto Surrealista, propondo uma visão artística que não era baseada no pensamento racional, mas sim inspirada no inconsciente humano. O Breton defendia que a racionalidade não era suficiente para representar a totalidade da experiência humana. Por isso, era preciso que a arte explorasse também os sonhos e a imaginação de forma mais livre. E, para tanto, era preciso quebrar com antigas tradições artísticas. Esses ideais se espalharam rapidamente pela Europa e logo começaram a surgir os primeiros livros surrealistas, as primeiras pinturas surrealistas e, é claro, os primeiros filmes surrealistas. Obras como Entr'acte, de René Clair, A Concha e o Clérigo, de Germaine Dulac, e A Estrela do Mar, de Man Ray e Jacques-André Boiffard. Foi nesse contexto que dois jovens artistas espanhóis se engajaram muito com o surrealismo, o cineasta Luis Buñuel e o pintor Salvador Dalí. Buñuel já tinha certa experiência trabalhando como assistente do diretor francês Jean Epstein, e o Dalí já despontava como um grande nome da pintura surrealista. Então, certo dia, os dois decidiram fazer um filme surrealista juntos. Mas como criar uma obra dessas? A solução foi falar sobre os sonhos que eles haviam tido nos dias anteriores. Uma nuvem que cortava a lua, uma mão coberta de formigas, e assim os dois foram propondo imagens e cenas cada vez mais estranhas. E tudo isso para deixar o público realmente confuso. Como o próprio Buñuel escreveu depois, nenhuma ideia ou imagem que pudesse ser explicada racionalmente seria aceita. Dito e feito. Alguns dias depois, eles tinham em mãos o roteiro de Um Cão Andaluz, que acabou sendo filmado em apenas 10 dias na França com financiamento da mãe do Buñuel. E o resultado final era chocante. O filme começa como se fosse uma narrativa tradicional, como quem quer enganar a gente, apresentando um personagem dentro de um apartamento, depois mostra um casal que fica se desentendendo, mas não demora para a trama começar a sair dos trilhos. Personagens tomam atitudes sem motivo aparente. Quem parecia ter morrido volta à vida, uma ação leva a outra sem continuidade lógica. O filme passa a ilusão de que estamos vendo uma história se desenrolar na nossa frente, mas tudo é tão desconexo e ilógico que fica difícil de interpretar os eventos de forma coesa. E tudo isso acontece em meio a imagens inacreditáveis. O olho sendo cortado pela navalha, a mão cheia de formigas, os burros mortos em cima dos pianos, transições que conectam imagens aleatórias, cadáveres enterrados na praia, entre outras bizarrices. Então a gente percebe o surrealismo do filme com a falta de lógica do roteiro e com a elaboração das imagens. Mas o Buñuel e o Dalí quebraram mais regras do cinema de outras formas. Por exemplo, com a edição do filme.
A essa altura da história do cinema já era convencional usar a montagem de continuidade, ou seja, uma edição que junta planos de forma a criar uma continuidade lógica entre as imagens, para que o público não perceba a montagem e continue imerso na história. E, na verdade, é assim que começa Um Cão Andaluz, com uma montagem bem tradicional. Mas a partir do momento em que entra a cena do olho alternada com a imagem da lua, aí o padrão muda. Daí em diante, a montagem experimental toma conta. Cortes bruscos alteram a posição de objetos na tela ou fazem livros se transformarem em armas do nada. Tem também as transições que conectam imagens sem relação alguma. Ou então o corte que faz um personagem sair de um apartamento e brotar num campo ao lado de uma mulher. Era uma montagem que chamava a atenção para si mesma e mostrava que não tem nada de inerentemente racional no ato de colocar uma imagem atrás da outra. Junte tudo isso e você tem um filme que realmente lembra um sonho, com imagens e lugares que parecem familiares, mas que se conectam de forma caótica e absurda. Daqueles sonhos que depois você acorda e pensa, que diabos foi isso? Mas afinal, como reagir a um filme desses? Será que a gente descarta a obra por ela não ser racional? Lógico que não. Então, será que a gente tenta criar uma explicação lógica para a história, mesmo que essa não seja a proposta? Olha, não é o que eu faria, mas é válido, desde que você não ache que a sua interpretação é a única possível. E tem a terceira opção, que é simplesmente aceitar a ideia dos autores e abraçar a falta de lógica da história, que é o que eu gosto de fazer. Veja bem, eu não tô dizendo, o filme é irracional mesmo, então vamos só assistir e não pensar sobre ele depois. De jeito nenhum. Porque o fato dele ser surrealista não significa que a gente não possa extrair sentido dele de outras formas. Como assim? Bom, a gente pode, por exemplo, aprender sobre a inspiração do surrealismo na psicanálise. As teorias de Freud sobre o inconsciente humano deram forma às obras surrealistas, e a gente vê isso em Um Cão Andaluz, especialmente com a teoria das pulsões. Na psicanálise, as pulsões são forças instintivas que conduzem o comportamento humano. E as duas mais importantes da teoria são as pulsões de vida, ou sexual, e as pulsões de morte. E quem diria, são elas que parecem conduzir as imagens de Um Cão Andaluz. A pulsão de vida, por exemplo, aparece em diversos instantes relacionados ao desejo sexual. Às vezes, ele é realizado. Já outras vezes ele é suprimido. Eu penso muito, por exemplo, no momento em que o homem quer avançar na mulher, mas aí ele começa a arrastar 2 pianos amarrados a padres. Por mais que o Dalí e o Buñuel dissessem que nada no filme simbolizava nada, eu acho que essa imagem traz sim uma ideia muito forte do surrealismo. Porque o movimento criticava como a moral religiosa e a cultura reprimiam a expressão da experiência humana. Isso é representado perfeitamente por essa imagem, em que a libido é limitada pela religião, simbolizada nos padres, e pela cultura de elite, simbolizada no piano. E do outro lado da moeda a gente tem a pulsão de morte, ou seja, a tendência à autodestruição. E essa é outra força motriz de Um Cão Andaluz. Várias das imagens mais marcantes do filme têm relação com a morte. A mulher que deixa ter o próprio olho cortado, a mão decepada na rua, as carcaças de burro em cima dos pianos, a presença de uma borboleta caveira, e tem também o plano que encerra o filme, com o casal possivelmente morto e enterrado na areia. Então, por mais que a trama do filme não seja racional, ele ainda traduz em imagens como, segundo a psicanálise, somos sempre conduzidos pelas forças do inconsciente. E isso mexe com o público. Tendo dito tudo isso, eu também não acho que a gente precise entender de psicanálise básica para sermos impactados pelo filme. Porque o Dalí e o Buñuel sabiam que as imagens podem mexer com as nossas emoções mesmo sem muito contexto. Às vezes a ideia é usar a pureza, entre aspas, da imagem para causar choque, assombro, riso, emoções que não precisam de racionalização para serem despertadas. Às vezes, o poder sensorial da imagem por si só já é suficiente. Também é fascinante perceber como os autores de Um Cão Andaluz se inseriram nessa obra. Primeiro, literalmente, já que Dalí e Buñuel fazem pontas no filme. Aquele cara com a navalha é o Buñuel. E lembra dos padres no chão? Pois olhe para esse aqui da direita e você vai ver um jovem Salvador Dalí. Que beleza, hein?
Mas os dois artistas são refletidos pelo curta também de outras formas, especialmente com temáticas e imagens que se tornariam recorrentes nas obras dos dois. Um exemplo é a forma como o curta ridiculariza a igreja e a burguesia, dois setores da sociedade que o Buñuel voltaria a criticar com seus filmes futuros. E no caso do Dalí, a gente identifica no filme algumas figuras que ele gostava de usar em várias de suas pinturas. Temos pianos? Com certeza, um monte deles. Temos burros? Também, em algumas obras. Temos formigas? Putz, isso aí tem aos montes, já que esse era um animal que fascinava o artista e que fazia ele pensar em decomposição, segundo ele mesmo. Olha aí a pulsão de morte outra vez. E então, com essas assinaturas dos autores, Um Cão Andaluz se revela não como um sonho qualquer, mas um sonho que só poderia nascer da mente desses artistas. Eles até podiam defender que estavam fazendo algo sem significado, mas na verdade eles estavam expondo para o mundo, mesmo sem perceber, quais eram os interesses, as paixões e os medos que dominavam o inconsciente desses dois homens específicos. Eles estavam expressando quem eles eram. Mas talvez um dos mais importantes sentidos que a gente encontra em Um Cão Andaluz seja a intenção da obra. Porque, segundo os autores, o filme foi feito com o objetivo específico de escandalizar e ofender a burguesia europeia. Não só pelas imagens chocantes, mas também pela recusa em oferecer algo que seja imediatamente compreensível. É tanto que o Buñuel dizia ter guardado pedras nos bolsos durante a estreia do filme, por causa dele ter que se defender contra um público raivoso. E o pior é que o público gostou muito de Um Cão Andaluz. Sim, algumas queixas foram registradas contra o filme. Mas, de uma forma geral, segundo o próprio Buñuel, a burguesia que ele queria escandalizar acabou adorando o filme. O sucesso foi tão grande que Um Cão Andaluz ficou em cartaz em Paris durante 8 meses. E olha, por mais que a reação não tenha sido a esperada pelos autores, é inegável que o filme, mesmo assim, conseguiu ser subversivo. Porque, ao quebrar um monte de regras da linguagem cinematográfica, o curta desafiou os espectadores a rever as noções que eles tinham sobre o que o cinema podia ser. E um impulso revolucionário como esse é sim repleto de sentido. Não à toa a gente vê até hoje o impacto disso, porque depois Um Cão Andaluz influenciou centenas de cineastas nas décadas seguintes. Alguns seguiram o caminho desse curta e fizeram mais experimentos com a linguagem dos filmes. Outros se inspiraram nessas imagens pavorosas e criaram as suas próprias cenas de terror onírico. E sem contar como a popularidade de Um Cão Andaluz fortaleceu o surrealismo no cinema. Afinal, nos anos seguintes, Salvador Dalí fez colaborações com Alfred Hitchcock em Quando Fala o Coração e também com Walt Disney na criação do curta-metragem chamado Destino. Já Luiz Buñuel depois construiu uma longa filmografia repleta de clássicos admirados. E para além desses dois vieram outros grandes nomes que levaram o surrealismo do cinema adiante, como Maya Deren, Jan Svankmajer, Alejandro Jodorowsky e, é claro, o grande David Lynch. Então eu com certeza entendo quando dizem que Um Cão Andaluz não faz sentido nenhum. Porque, de fato, essa é a impressão que fica quando você vê esse curta isoladamente. Só que quanto mais a gente aprende sobre como e por que ele foi feito, quanto mais contexto a gente dá para o filme, mais a gente percebe que ele, na verdade, é sim carregado de sentidos. Talvez não seja o sentido racional que muitos de nós esperam, mas sim outros sentidos, que nos revelam muito sobre o surrealismo, sobre a psicanálise, sobre os autores e sobre a própria arte dos filmes. E para apreciar isso tudo, talvez fosse sim necessário que a gente rasgasse um pouco a nossa perspectiva e começasse a ver o cinema com outros olhos. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais, que está aqui embaixo. Ele é tipo uma gorjeta. Você escolhe um valor e deixa um comentário destacado com uma cor diferente. Mas se quiser ajudar a gente todos os meses, aí você pode entrar na nossa campanha do Apoia-se. E aí você vai ganhar acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo para os apoiadores. Tem recomendação de filme, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos. Os detalhes da nossa campanha estão aqui embaixo na descrição.
E se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.